a entrevista que foi concedida na Rádio Tupi do ex-deputado Carlos Roberto Osório. Pode falar sobre isso para a gente? Olha, Sandro, eu vou pedir aqui para a produção me ajudar. Eu fiz aqui alguns slides para a gente, como sempre, poder explicar para o vascaíno tudo com muita tranquilidade, com muita transparência. Infelizmente, a gente vê que o Carlos Roberto Osório, já que o Salgado não fala, né? Quando o Wellington Campos me convidou para fazer um contraponto com relação às versões que estavam sendo colocadas a despeito da eleição no Clube de Regatas Vasco da Gama, me deu a impressão de que eu falaria e o Jorge Salgado falaria, né, o que seria natural. Só que a gente vê que o Jorge ele não participa efetivamente do debate, ele sempre tem um mensageiro para falar em nome dele. E, nesse caso em particular, foi o primeiro vice-presidente dele, se não me falha a memória, que é o Carlos Roberto Osório, que foi deputado estadual, e acaba que nós vimos aí uma quantidade imensa de mentiras que foram contadas, que eu vou aqui, uma a uma, desmascarar para mentiras do ex-deputado Carlos Roberto Osório na sua entrevista à Super Rádio Tupi. A primeira é que a eleição foi convocada com menos de 12 horas de antecedência. Ora, em primeiro lugar, de acordo, se vocês tiverem alguma dúvida, torcedores, entrem no site do Vasco. Lá no site do Vasco, vocês terão lá um lugar onde vocês podem acessar o Estatuto do Clube de Regatas Vasco da Gama. E vocês mesmos leiam o que está escrito no que eu vou aqui apontar. Então, se vocês entrarem lá no site do Vasco, vocês entrarem na parte relacionada ao Estatuto do Vasco, vocês verão o artigo 58 do Estatuto. E o artigo 58 do Estatuto, ele fala claramente que quem marca a data da eleição não é o presidente da Assembleia Geral. Quem marca a data da eleição é a Junta Deliberativa, de acordo com a norma estabelecida no artigo 58 do nosso Estatuto. E isso foi marcado dia 7 de novembro, 63 dias antes. 63 dias antes. Como é que alguém pode ter a cara de pau, a disfarçatez, a falta de dignidade de ir a uma rádio extremamente popular, como a Super Rádio Tupi, que eu curto muito, e dizer para quem quisesse ouvir que a eleição foi convocada com menos de 12 horas de antecedência, se ela foi, na verdade, estabelecida a data por quem tem competência para tal, 63 dias antes. Além disso, o próprio Mussa, presidente da Assembleia Geral, fez um comunicado informando a data que a Junta Deliberativa tinha estabelecido, que era 7 de novembro, com 63 dias de antecedência, em 5 de setembro de 2020. E os vascaínos devem lembrar que tudo isso foi muito comemorado por se tratar de um sábado, porque as eleições no Vasco normalmente eram dias de semana, e isso tornava muito difícil ao sócio votar que tinha o seu horário de trabalho. Então, sendo no sábado, era um dia normalmente de folga para a grande maioria dos brasileiros, né? Embora muita gente trabalhe sábado e domingo também, mas a maioria trabalha de segunda a sexta-feira. Sábado é um dia de folga para boa parte do eleitorado. Então, foi um dia... a escolha foi muito comemorada por ser um sábado. E isso já era conhecido de todos os sócios com muita antecedência. Além disso, a eleição foi marcada... A eleição que foi marcada para o dia 7 de novembro, foi também em 28 de outubro, pelo presidente da Assembleia Geral, só que ele cometeu um deslize grave, porque, de acordo com o artigo 65 do Estatuto, ele é obrigado a publicar o edital em jornais de grande circulação. Isso não foi feito. E, por isso, houve uma convocação da diretoria administrativa também, do presidente da diretoria administrativa. E nunca houve dúvida sobre a data da eleição. A discussão é se ela iria ser presencial, conforme reza o Estatuto,
ou se ela seria online. Mas a data de 7 de novembro já tinha sido informada aos sócios pelo presidente da Assembleia Geral. Ela foi a data do edital de convocação feito pelo presidente da diretoria administrativa, Alexandre Campelo, e foi a data estabelecida por quem tem competência para tal, que é a Junta Deliberativa, de acordo com o artigo 58 do Estatuto. Ou seja, a data de 7 de novembro, ela já estava agendada como a data da eleição há muito mais tempo do que essa falácia do deputado, ex-deputado, dizer que ela foi convocada com menos de 12 horas de antecedência. Isso aí é querer zombar da inteligência do sócio vascaíno. Tanto é verdade que vários sócios de outros países e de outros estados compraram as suas passagens para o dia 7 de novembro. Eu encontrei na fila sócios de Santa Catarina, sócios do Espírito Santo, sócios de Portugal, sócios de Manaus, todos que vieram com a data, com a passagem comprada antecipadamente para o dia 7 de novembro. Muitos estavam, inclusive, frustrados por não terem conseguido, estavam frustrados porque essa data tinha sido alterada. E quando voltou a ser a data de 7 de novembro, ficaram felizes, porque puderam exercitar o seu direito de voto, porque tinham comprado passagem com esse objetivo. Então, a primeira mentira do ex-deputado à Super Rádio Tupi é dizer que a eleição foi convocada com menos de 12 horas de antecedência, quando, na verdade, a data da eleição foi marcada com 63 dias de antecedência. A segunda mentira que se diz é que as chapas não se prepararam. Ora, a regra foi igual para todo mundo, Sandro. Todo mundo teve a oportunidade de botar lá o seu carro de som. Todo mundo que não tinha ainda as suas cédulas impressas tiveram que fazê-lo na madrugada. Nós também. Não foram só eles que fizeram de madrugada, todos fizeram. Todos. A não ser quem já tinha se preparado antes e fez antes. As nossas cédulas, isso pode ser confirmado pelas gráficas que nós fizemos facilmente, foram feitas ao longo da madrugada do dia 6 para o dia 7 de novembro também. Todos nós, a nossa chapa também trabalhou de madrugada para mobilizar o nosso pessoal aí votar. Então, as regras foram iguais para todos. E diga-se de passagem, essa desculpa esfarrapada que as outras chapas não se prepararam, por que quando os trabalhos foram abertos na Assembleia Geral Ordinária, presidida pelo pior presidente de Assembleia Geral que nós tivemos em todos os tempos do Vasco, o presidente Mussa, por que ninguém protestou, ninguém impugnou? Os trabalhos foram abertos e seria direito das chapas impugnarem, ressalvarem, protestarem que não estavam com suas cédulas, que não estavam mobilizados, que não estavam prontos para a eleição. E ninguém fez isso. Foi feita a reunião de todas as chapas com os integrantes da mesa diretora e os trabalhos foram abertos sem qualquer impugnação. Por que fizeram isso, então? Se agora estão dizendo que as chapas não se prepararam, por que não impugnaram, dizendo nós não tivemos tempo para nos preparar? Por que não fizeram isso no início dos trabalhos? Eu te respondo, Sandro, porque achavam que iam ganhar, porque confiavam nas suas pesquisas feitas, que lhes davam uma margem de voto superior às margens de voto que nós tínhamos, de acordo com aquilo que eles acreditavam, de acordo com as pesquisas fajutas que eles tinham. Então, nada impugnaram porque estavam certos de sua vitória. E ao longo do dia, à medida que foram vendo que perderam em todos os horários, porque houve 8 urnas, na verdade 7 urnas, porque pula da 6 para 8, se não me engano. Houve 7 urnas. Da urna 1 à urna 6, eu venci em todas. E as urnas são por ordem cronológica. Você abre a urna 1, quando ela lota, você passa para a urna 2. Então, isso é indicativo de que eu venci as eleições em todos os horários. Eu só perdi na urna 8, que é uma urna que está sub júdice. É uma urna onde existe suspeita de possibilidade de ter havido fraude eleitoral. Então, essa urna foi votada em separado.
E mesmo assim, eu tive votos nessa urna, não mais do que os adversários, foi a única urna, por coincidência, que eu não tive mais votos que o adversário, mas a diferença de votos em favor deles nessa urna é insuficiente para fazê-los serem vitoriosos no pleito. Da mesma maneira que a eleição foi interrompida 20 e 35, por conta daquela celeuma jurídica, e depois continuou, os votos que foram arrecadados posteriormente a esse horário, também, se retirar esses votos, eu também ganho até as 20 e 35. Então, por qualquer ótica, por qualquer ângulo que se olhe a contagem de votos no dia 7 de novembro, eu venço até o momento que ela foi paralisada, eu venço desconsiderando a urna 8, eu venço em todos os horários, e o problema é que eles achavam que eles iam vencer, e por isso eles não impugnaram, não falaram que as chapas não se prepararam. Porque se as chapas não tivessem se preparado realmente, seria, né, uma argumentação deles no início da votação impugnarem junto à mesa diretora, reclamando que não tiveram tempo para se preparar. Mas todos estavam lá com seus carros de som, os seus eleitores uniformizados, todos com suas cédulas prontas à disposição da mesa diretora e dos sócios votantes, e ninguém falando absolutamente nada do ponto de vista formal com relação à mesa diretora da eleição ter sido iniciada. E assim, não tendo havido protesto, não tendo havido impugnação, a eleição é válida perfeitamente de acordo com todas as chapas, porque absolutamente nada apresentaram que pudesse denegrir, de alguma maneira, causar algum problema, desculpem pela palavra equivocada, que pudessem ter manchado, maculado a eleição. Terceira mentira do Carlos Roberto Osório. A eleição foi convocada, a eleição do dia 7 de novembro, por uma autoridade incompetente, que foi o presidente do clube. Bota aí, produção, por favor. O que diz o artigo 99, 19 e 21 do Estatuto do Clube de Regatas Vasco da Gama. O artigo 99 diz: são da competência do presidente do clube. Aí vem o inciso 19. Bota aí, produção. Executar as próprias deliberações e a dos outros poderes, pela forma que julga mais acertada. E bota aí o inciso 21, produção. Convocar a Assembleia Geral 2 dias após a expiração do prazo designado para a convocação, se não o fizerem a tempo. Uma vez que o presidente Mussa não convocou regularmente a Assembleia Geral Ordinária de votação para presidente, né, do Clube de Regatas Vasco da Gama, o Campelo usou dos poderes estatutários que lhe é conferido pelo artigo 99, 19 e 21 do Estatuto. Ou seja, como é que o ex-deputado vai a uma rádio dizer que a eleição foi convocada por uma autoridade incompetente, se o estatuto do clube diz claramente que esta autoridade que convocou, que é o presidente, é competente de acordo com os incisos 19 e 21. Quarta mentira do ex-deputado. A eleição começou com uma vantagem injusta de uma das chapas. Não foi a vantagem justa. O que o ex-deputado está achando? Que eu tinha poderes sobre o desembargador para decidir quando e como ele ia decidir? Pelo amor de Deus, as pessoas querem colocar para as outras aquilo que a régua delas faz. Essa turma aí que conseguiu lá no STJ uma coisa extremamente fora de contexto, fora da competência, um absurdo, e quiseram criar um factoide, que foi uma outra eleição, baseada numa suspensão de ordem judicial dada por um presidente do tribunal no final de semana, na calada da noite, quando o tribunal estava fechado com as suas atividades suspensas através de uma resolução do próprio STJ, uma matéria decidida num plantão que não era matéria de plantão em relação
a um tribunal que não era competente para dar aquela ordem e quer falar que a eleição começou com uma vantagem injusta. Vantagem injusta coisa alguma. Nós ganhamos a eleição de manhã até à noite. Porque se isso fosse verdade, nós teríamos ganho só de manhã. Mas nós ganhamos de manhã, nós ganhamos na hora do almoço, nós ganhamos de tarde e ganhamos de noite. Nós ganhamos em todos os horários. Coloca aí, produção. Tem mais, Sandro. A quinta mentira, que excluiu a participação de muitos eleitores essa eleição do dia 7 de novembro. Gente, teve mais gente nessa eleição do que na online fake que eles fizeram? Como é que foi excluído? Então, como é que se explica que teve mais eleitores? Sexta mentira. Decisão que interrompeu a eleição. A decisão do STJ em nenhum momento interrompeu a eleição. A decisão suspendeu os efeitos de uma eleição que estava em andamento. Sétima mentira. 3 das 5 chapas decidiram cumprir a decisão e se retiraram. Isso é a maior lorota da história. Eu vou contar o que aconteceu, eu não ia entrar nesse mérito, mas, infelizmente, eu tenho que abrir o jogo para os vascaínos. Isto é a maior mentira, porque o único que abandonou a eleição primeiramente foi o senhor Júlio Brandt com o senhor Mussa. O senhor Campelo e o senhor Salgado continuaram participando depois que a decisão chegou. Eles não foram embora, não. O seu Jorge Salgado foi com o senhor Simão Argolo e outros da Mais Vasco lá fora analisar a fila. E ficaram lá fora 20 minutos, 30 minutos, e viram que tinham cerca de 120 pessoas para votar, sendo que cerca de 80 estavam uniformizadas com a camisa leve em 2020. E aí eles voltam, e o nosso primeiro vice-presidente, o Branco, testemunhou o Simão Argolo colocando para o grupo da Mais Vasco, gente, ferrou. Só tem gente do Levin lá fora, a gente tem que melar esta merda. Temos que melar isso. Foi isso que aconteceu. Porque o Júlio já tinha visto que já tinha perdido, abandonou para melar. Mas o Salgado, junto com o Campelo, porque a essa altura eles já tinham combinado de os votos que eram para o Campelo serem depositados para o Salgado, para tentar me derrotar. O Salgado e o Campelo ficam na eleição. Eles não saíram junto com o Júlio. Eles ficam e vão analisar quem estava na fila. E chegam à conclusão de que na fila tinha muito mais eleitor do Levin do que para eles. E aí eles chegaram, caraca, ferrou, temos que melar isso. Porque se não tivesse, se na fila tivesse mais eleitores da Mais Vasco do que eleitores meus, eles não teriam saído, não. Eles saíram com o rabinho entre as pernas, covardes, pilantras. Saíram porque viram que estavam perdendo e tentaram melar a eleição novamente. E isso foi dito na frente do meu primeiro vice-presidente. Gente, vamos embora, vamos melar essa merda aqui, porque a gente perdeu. Fudeu, não tem mais jeito, não. Lá fora só tem Levin. 120 pessoas lá fora. Os caras ainda demoraram meia hora, 40 minutos. Essa historinha do Carlos Roberto Osório, de que 3 chapas decidiram cumprir a decisão, conversa fiada. Porque as 3 chapas não foram embora juntos. Foi embora somente o Júlio. E depois de algum tempo, de um tempo considerável, após analisar as circunstâncias de quem estava votando, os caras foram embora e o Campelo ainda teve o desprazer com o vascaíno de apagar a luz do ginásio. Então, esses caras agiram de forma covarde com o quadro social. Esses caras não respeitaram o sócio vascaíno, o torcedor vascaíno, na primeira eleição histórica direta para presidente do Vasco e criaram esse factoide para terem um argumento de dizer que não vale a eleição por conta de que eles abandonaram a eleição e criaram uma série de circunstâncias para dizer que a eleição não foi legítima por causa deles. Aí eles têm a cara de pau, o Carlos Roberto Osório tem a cara de pau de dizer... É muita cara de pau, pelo amor de Deus. O candidato Levin decidiu violar as urnas. Eu nem toquei nas urnas. Eu sou apenas um candidato, eu não faço parte da mesa diretora da Assembleia Geral Ordinária. E contar votos no escuro, que é outra mentira. A luz foi apagada e foi acesa antes da contagem. A imprensa estava lá e sabe disso. Todo mundo estava lá.
O Tiagão, youtuber, estava lá filmando ao vivo, outros youtubers estavam filmando ao vivo, todos eles podem testemunhar claramente de que a contagem dos votos não foi feita à escura. Isso é uma puta mentira. Isso é coisa de gente safada, de gente pilantra, que não tem caráter, que não tem dignidade de ir para uma rádio falar uma coisa dessa que não aconteceu, que todo mundo que sabe lá, que estava lá, sabe que não aconteceu, e dizer ainda que sem a presença das outras chapas, e o Sérgio Frias com a chapa dele é o quê? Que continuou lá dignamente, mesmo sabendo que estava perdendo a eleição. A nona mentira é dizer que outra eleição do dia 14 foi perfeita. Uma eleição onde os dados de todos os sócios do Vasco, endereço, filiação, nome do pai, nome da mãe, CPF, vazou para toda a internet. Toda a internet tem acesso aos dados de todos os sócios do Vasco. E isso aí viola a Lei Geral de Proteção de Dados e dá direito aos sócios de entrarem com uma ação indenizatória a quem permitiu esse escalabro acontecer. E tomara que os sócios entrem com essa ação indenizatória, porque é um risco você ter o seu CPF, a sua filiação, seus dados pessoais correndo na internet, que isso pode ensejar uma série de fraudes com o nome dos sócios. Além disso, uma eleição que foi convocada com base na decisão do presidente do STJ, que todo mundo sabe que foi um dos maiores absurdos jurídicos acontecido, o uso do judiciário politicamente. Uma política sendo feita dentro do Poder Judiciário de atendimento a pedidos. Um edital sem publicação. Esse edital para o dia 14 não teve publicação nos jornais, conforme artigo 65. A eleição, no seu início, foi impugnada pela maioria dos membros da mesa diretora. Não poderia, essa sim, ir à frente. Porque, estatutariamente, a mesa diretora teria que ter o poder de vetar. E não respeitaram. Uma eleição que dados de todos vazaram. Uma eleição convocada numa decisão irregular de um juízo incompetente, dado num plantão, numa matéria que não era de plantão, através de pedido político, de pessoas importantes da política brasileira, se metendo na eleição do Vasco. Por que não se metem lá na eleição do Botafogo? Tem que se meter na eleição do Vasco. Hoje está tendo eleição lá no Botafogo. Por que não se meteram lá? Por que se mete só na eleição do Vasco? O que o Vasco incomoda tanto esse sistema que as pessoas têm que se unir, parte da imprensa, políticos, vascaínos, que se dizem vascaínos, mas não estão preocupados com o Vasco, para manter o Vasco apequenado? Qual é esse interesse de não ter um Vasco grande? Coloca lá, produção. O artigo 65 do nosso estatuto diz: o edital de convocação elaborado será publicado em órgão da imprensa de grande circulação. A do dia 14 não foi. Isso é uma obrigação estatutária, sem respeitar o prazo de 60 dias, que também é outra condição do estatuto. Péssima mentira. A culpa de toda essa confusão é do Levin, de não participar da eleição do dia 14. Ou seja, tudo que está acontecendo no Vasco, essa demora na transição, essa politicada que estão fazendo, essa palhaçada que fizeram do Vasco, é culpa minha, que sou um candidato que me submeti democraticamente à eleição? Isso me lembra uma frase que o nosso Hércules Figueiredo me colocou, que foi dita pelo Chagas, né, com relação ao presidente Getúlio Vargas, que dizia: Getúlio, a gente não pode deixar concorrer. E tentaram fazer isso comigo, aumentando o prazo estatutário de quantos anos você teria que ter no clube e a obrigação de ter ter sido conselheiro pelo menos uma vez. Aí, se ele se candidatar, ele não pode ganhar. E se ganhar, não pode assumir. Qual é a preocupação de ter alguém que não faz parte do sistema, que está preocupado realmente em fazer um Vasco forte e diferente? Por que tanta dificuldade para permitir que essa pessoa que não pertence a grupo político possa entregar para o vascaíno um Vasco diferente?
11ª mentira. A Justiça vai declarar a eleição do dia 14 válida. Esta possibilidade não existe, porque a decisão última do STJ cassou a liminar do presidente, pela qual o edital de convocação para o dia 14 foi feito usando como base uma liminar do presidente que foi cassada, ela não foi suspensa, como no caso da decisão do dia 7, que permitiu a eleição no dia 7, a decisão do dia 6. Este caso, a liminar foi cassada, ela foi revogada e o processo foi extinto. Então, não existe nenhuma possibilidade, zero chances da eleição fake do dia 14 ser validada. Esta hipótese não existe. No máximo, na pior das hipóteses, por um aborto da natureza, poderia-se ter a eleição do dia 7 de alguma maneira impugnada, mas isso jamais significaria que a eleição do dia 14 valeria. Então, não existe nenhuma chance disso acontecer, zero chance. Estão mentindo para o vascaíno ao dizer que isso pode acontecer. A única hipótese que poderia acontecer é a do dia 7, por acaso, ser impugnada a partir do horário de 20h35, o que não mudaria absolutamente nada com relação à validade da eleição. Mas sequer esse resultado, entendo eu, que acontecerá, porque a vitória está conflagrada nas urnas através de uma decisão judicial que foi suspensa por um fato extremamente inapropriado, que é a decisão de um presidente do STJ que não tinha competência, que não era matéria de plantão, num sábado à noite, na calada de um final de semana, onde as atividades do tribunal estavam suspensas. Então, temos certeza absoluta e confiamos plenamente na Justiça de que não haverá qualquer tipo de reconsideração com relação àquilo que foi legitimamente determinado. Muito bem, produção. A decisão de cassação do STJ tem efeitos retroativos, ex tunc. Sempre cumprimos as decisões judiciais. É a 12ª e última mentira do nosso ex-deputado. Se sempre cumpre as decisões judiciais, caro ex-deputado, o senhor deveria vir a público e reconhecer a vitória nas urnas que foi estabelecida por uma decisão judicial. A eleição do dia 7 de novembro foi devido a uma decisão judicial. E o senhor está indo ao rádio dizer que sempre cumpre as decisões judiciais. Se é verdade, reconheça a vitória legitimamente estabelecida por uma eleição decidida por ordem judicial. E ponto.